Olá, tudo bem? Eu sou a tia Marlene, da Escola de Ensino Fundamental Zé Lourenço, e é um prazer estar com vocês na aula de hoje, onde nós vamos aprender do nosso PNLD APS de Geografia, da página 100 a 111. O assunto da aula de hoje é o crescimento das cidades. Para melhor compreensão deste conteúdo, vamos ler alguns trechos do poema Cidade. Arrogante chega o homem com a maquinaria à mão, constrói pontes, rodovias, muda a mata completamente, ergue casa, edifícios. Da antiga zona rural nasce a cidade agitada. O homem fica perdido com o progresso descomunal que ele próprio fez criar. Então, meus amores, que tipos de paisagens são citadas no poema? Isso mesmo, são citadas as paisagens urbanas e rurais. E segundo o poema, qual foi o progresso criado pelo ser humano? Então, foram construções de pontes, rodovias, casas, edifícios, uma cidade agitada. Sabemos que as cidades se transformam e que as paisagens constantemente estão sendo modificadas pelo trabalho dos seres humanos. Essas marcas podem ser percebidas ao longo do tempo. Por exemplo, nas mais variadas construções que vão sendo erguidas e destruídas de acordo com as necessidades dos grupos humanos. Vamos citar um exemplo de Israel, onde o deserto foi transformado em lavouras de alta produtividade e pomares repletos de frutas, através da irrigação. Vocês sabem o que é irrigação? É uma técnica que consiste em fornecer artificialmente água às plantas no momento certo e em quantidade suficiente. Em muitas cidades, além das constantes modificações, chamam a atenção as formas urbanas que elas têm. Muitas vezes, as cidades crescem acompanhando a extensão de uma estrada, de uma linha férrea ou até mesmo de um rio. A exemplo, nós temos a cidade de Capistrano, aqui no estado do Ceará, em que a cidade cresceu acompanhando a linha férrea. Essa forma urbana é conhecida como linear. Existe também a forma urbana radial, como exemplo, o centro da cidade de São Paulo, já que as primeiras construções surgiram nesse núcleo e depois começaram a se expandir. Outras cidades crescem de forma planejada. Essa organização faz com que o desenho quase geométrico do cruzamento de suas ruas e avenidas lembre um tabuleiro de xadrez. Um exemplo de uma cidade planejada é a cidade de Brasília. Além das formas urbanas, as cidades possuem funções diferentes, que são definidas de acordo com a sua localização e com as atividades econômicas desenvolvidas, entre outros fatores. Antigamente, era mais simples identificar as funções das cidades de acordo com as atividades predominantes em cada período da história. Falávamos em cidades industriais, financeiras, religiosas, turísticas, político-administrativas. Atualmente é correto dizer que uma cidade pode ter múltiplas funções, pois geralmente abriga diversas atividades. A exemplo, a cidade de Chorozinho. O que move a cidade de Chorozinho? A economia através da agroindústria e a pecuária, que são as principais atividades econômicas do município, além do turismo religioso, através da devoção ao Menino Jesus de Praga. O turismo é uma atividade do setor terciário da economia. Para que gere renda, requer que os municípios criem a infraestrutura necessária para atender os turistas, estradas de acesso, portos, aeroportos, rodoviárias, ruas em boas condições para a circulação de ônibus, rede de hotéis, pousadas, restaurantes, comércios, museus e outras atrações de lazer e diversão. No estado do Ceará, nós podemos citar a capital, Fortaleza, que concentra grandes pontos turísticos, como exemplo, o Centro Dragão do Mar, a Praia de Iracema, a Ponte Metálica, museus, entre outros. O turismo envolve, além das modalidades tradicionais, o chamado ecoturismo e o turismo rural, também conhecido como agroturismo. O ecoturismo é um segmento de turismo que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural de um lugar.
Já o turismo rural é um segmento de turismo no qual o visitante, muitas vezes vindo da cidade, tem a oportunidade de conhecer o dia a dia do campo e como são produzidos os alimentos. Falemos agora de interações urbanas. Quando estudamos a urbanização, imediatamente pensamos em cidades populosas e muito urbanizadas, não é mesmo? Como as capitais dos estados. Tradicionalmente, os habitantes de cidades pequenas e de áreas rurais dependem de idas e vindas às cidades grandes, com maior oferta e variedade de serviços, comércios e infraestrutura, como, por exemplo, hospitais, universidades, órgãos públicos e etc. Assim, podemos afirmar que as cidades maiores têm influência sobre as menores do seu entorno. A ampliação dos meios de comunicação, como por exemplo televisão, internet e smartphones, tem modificado os hábitos e os costumes dos habitantes de pequenas cidades ou de áreas rurais. As paisagens urbanas são transformadas pela tecnologia. Vamos ver um exemplo da cidade do Rio de Janeiro, que passou por muitas transformações desde o período em que foi a capital do Brasil até os dias de hoje. Até morros foram retirados de onde estavam para dar passagem ao progresso. Algumas interações entre as cidades ocorrem através do deslocamento das pessoas para o trabalho e o estudo em várias concentrações urbanas do Brasil. Então, meus amores, a nossa aula de hoje fica por aqui. Sugiro que vocês realizem as atividades propostas nos grupos de WhatsApp. Tchau e até a próxima!